Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez estamos de volta e novo projeto que está sendo muito bem aguardado, que é a privatização em várias instituições, como Eletrobras, Correios e Telégrafos. Pois é, você vai ouvir a opinião do ministro Paulo Guedes sobre essas privatizações. Para um resumo de história, o governo quer usar o dinheiro dessas vendas, dessas privatizações, para usar boa parte dessa verba para aprovar fundos, ou seja, para fazer o combate à pobreza. E aí ter mais assistência a vários programas, como o Bolsa Família, o novo Bolsa Família turbinado, o novo programa do Bolsa Família que poderá ser chamado Alimenta Brasil ou Emancipação Cidadã. Você vai ouvir o que acha o ministro Paulo Guedes sobre esse projeto. Olha, vou antecipar. Ele, durante uma entrevista, durante um bate-papo, o governo federal tem o intuito de usar boa parte dessas verbas que estão privatizando várias empresas, exemplo da Eletrobras, Correios e Telégrafos, que está na sequência para ser privatizada, e boa parte desse dinheiro vai ser usado para ajudar o próprio povo. Não em 100% o valor das vendas, mas uma parte, uma porcentagem. A partir de agora você vai entender o que é que isso significa. Vai ser melhor para o povo, principalmente aqueles mais humildes? Acompanhe todo esse vídeo até o final, tá? Como é que você está? Tá tudo bem? Como é que tá a família? Tá bem? Desejo um dia especial, abençoado por Deus, a você e a toda a família. Já peço para você fazer isso aqui, dar um joinha, dar um like aqui. É importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolver com o assunto e se deixar para depois termina esquecendo. Faz isso agora, tá? Dá esse like. Esse outro lado aqui é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Tá vendo aqui embaixo o nome inscrever-se destacado em vermelho aí no seu celular? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Canal Campeão. Olha, gente, o ministro Paulo Guedes, ele prevê a manutenção do auxílio emergencial até setembro. A gente já vem falando sobre essa prorrogação, o pagamento do benefício que terminaria em julho. Vai ser estendido por mais 2, talvez 3 meses. O ministro, inclusive, reafirmou a intenção de criar um programa social para substituir o Bolsa Família e anuncia o que interessa, que é o Fundo de Combate à Pobreza com recurso dessas privatizações. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que o governo vai prorrogar seu auxílio emergencial, como todos já sabem, 2 ou 3 meses, e poderá ir aí até setembro, talvez outubro. Cada mês adicional do benefício vai custar em torno de 9 bilhões de reais o Tesouro Nacional, segundo o ministro. Ele disse o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro é quem vai decidir o prazo. Primeiro, nesses 2 ou 3 meses, devemos aterrissar em um novo programa que vai substituir o Bolsa Família. Durante conferência virtual promovida pelo Bradesco, BBI, para investidores internacionais, o ministro Paulo Guedes falou: renovando agora para os próximos 2, talvez 3 meses, há uma clara noção de que até o fim de setembro toda a população adulta estará imunizada, acrescentou o ministro Paulo Guedes, demonstrando otimismo com o avanço da vacinação em massa e das reformas estruturais no poder legislativo. O ministro informou também que o governo precisará de uma nova autorização do Congresso para emitir créditos extraordinários com o objetivo de financiar o programa, mas não em sua totalidade, porque existem 7 bilhões de reais do programa anterior que não foram utilizados. Bem, sobre o fundo, sobre ajudar essas categorias, ou seja, ao combate à pobreza, o ministro adiantou ainda que o governo estuda a criação de um fundo para erradicação da pobreza custeado com recursos arrecadados de privatizações, ou seja, das vendas. Palavras dele: estamos estudando um programa diferente, um fundo para erradicar a pobreza com a venda de empresas estatais. Vamos mandar os recursos para os pobres, disse. Segundo ele, essa proposta vai derrubar as críticas da oposição de que o governo está vendendo as riquezas do país com as privatizações. Ele disse: vamos responder que não estávamos roubando, mas dando para a população com fundo para erradicar a pobreza. Ainda estamos estudando a criação desse fundo, acrescentou ele, criticando o fato do governo gastar 20 bilhões de reais por ano com estatais dependentes que não dão lucro e que a cada 7 anos custa praticamente uma Petrobras para os cofres públicos. Sobre a Eletrobras, o ministro disse que a expectativa dele é de que até a semana que vem o Senado Federal aprova a medida provisória número 1031/2021, que trata da privatização
a privatização da Eletrobras. Contudo, a matéria aprovada pela Câmara no mês passado vem encontrando resistência entre os senadores, porque tem jabutis, emendas não relacionadas ao tema principal da proposta que devem aumentar o custo da energia para empresas e para o consumidor. Um deles, por exemplo, cria subsídios para termoelétricas a gás. Olha só que coisa, termoelétricas a gás. Isso pode aumentar ainda os valores. Você vai ouvir a opinião do ministro Paulo Guedes, sobre essa questão. Ele, durante uma entrevista, falou, e falou inclusive sobre a privatização que aconteceu sobre a Petrobras, falando sobre a privatização da Petrobras, falando também sobre governos anteriores, na época do... Escuta tudo o que ele falou aí, tá? Ele fez uma referência a várias empresas. Preste atenção, palavras do ministro Paulo Guedes durante uma entrevista. Acompanhe aí para você ficar atento ao que foi dito. Escuta tudo aí. Olha, o que aconteceu com várias empresas estatais no regime militar? Eletrobras, Petrobras, Siderbras, Telebrás, Nuclebras, Portobras, todas as empresas construíram uma infraestrutura. Isso é muito comum, isso aconteceu na União Soviética, aconteceu na China, aconteceu em vários países. Você aprende a fazer obra de engenharia, você aprende a fazer estrada e usina hidrelétrica e tal, aí você começa a fazer. E aí dá a impressão que o governo investindo é a melhor coisa do mundo, porque ele faz uma estrada, duas estradas, uma hidrelétrica, etc. Só que isso aí é um governo central, é o que a gente chama de planejamento central. Você faz isso aí. Só que chega um dia, você já fez as estradas, já fez a hidrelétrica e, de repente, vem uma inovação. Vem a Google, vem a Amazon, vem o WhatsApp, começam inovações. Um sistema é mais inteligente se tiver uma inteligência descentralizada. São milhões de pessoas inovando e inventando. Se tiver todos os recursos na mão de um cara só inventando, ele faz bastante hidrelétrica, bastante estrada, depois não sabe o que fazer. Essa é a história das economias dirigistas. A União Soviética cresceu, fez muita estrada, muita hidrelétrica e tal, depois implodiu, dissolveu. A União Soviética dissolveu. A China de Mao Tse-tung implodiu lá na frente. Ela só não implodiu como país porque tem duas Chinas. Uma implodindo, que é a China estatal, e a outra que é o Global Trader. Está no mundo inteiro negociando, economia de mercado, 600 milhões de chineses saíram do interior, foram para a costa. Você compra brinquedo, bala, biscoito, bicicleta, tudo chinês no mundo inteiro. Os caras estão exportando para o mundo inteiro. Então, existe uma China capitalista muito mais forte. Você olha para Pequim, é a China socialista, é aquele palácio imperial com 2.000 anos. Aí você olha para Xangai, prédios futurísticos, parece que você está do futuro, SpaceX. Então, essa é a verdade. O Brasil foi a mesma coisa. Enquanto Telebrás, Petrobras, enquanto eles estavam aí, fizeram um bom ritmo de crescimento, depois foram degenerando. E aí você tem as estatais que foram privatizadas. A Vale do Rio Doce está crescendo, é uma grande empresa, tem 3, 4 vezes mais funcionários do que tinha na época que era estatal, dá lucro, subindo. Aí você vê as estatais brasileiras. Correios virou mensalão. Petrobras tinha virado petrolão. Caixa Econômica Federal tinha virado um escândalo de corrupção. Quer dizer, então, o dirigismo foi estragando a economia brasileira. As tarifas de energia elétrica, de água, esgoto, continuaram subindo. Os salários dos funcionários dessas estatais subindo. Mas os investimentos em água e esgoto descendo. Então, hoje você precisa privatizar pelo esgotamento do modelo antigo. É o que eu digo, o eixo de crescimento não é mais o setor público. O eixo agora é o setor privado. Nós temos que transformar o Estado brasileiro. O Estado empresário faliu, quebrou, acabou. Ele não consegue mais atender às necessidades do povo brasileiro. Entendeu? Por exemplo, o mundo universitário. Se não houvesse 10, 15 anos atrás,